Debate-bola 4 linhas, hora e vez de falar do Vasco da Gama. O Reizinho continua jogando bem, mas dessa vez os 3 pontos vieram para São Januário, chegaram em São Januário contra o Internacional. Justamente no retorno do Juninho a São Januário, o Vasco vencendo o Inter por 2-0, gols dos súditos Éder Luiz e no primeiro tempo, e o Dedé no final da segunda etapa, sacramentando essa vitória sobre o time treinado pelo Paulo Roberto Falcão. Tem um Reizinho e 10 súditos, é isso? Quem sabe? Na corte de São Januário? Vamos ver se há uma corte mesmo, se o Vasco é soberano. O Vasco, por enquanto, não tem soberania. Teve sua soberania na Copa do Brasil e agora, por enquanto, ainda não tem a soberania no Campeonato Brasileiro. Lembrando que em 2000 também teve a soberania, né? O rei, o príncipe e o bobo, né? Na época era uma brincadeira com... Romário fez com o Edmundo e com o Eurico Miranda. Agora, o primeiro gol do Vasco, numa cobrança de escanteio. O segundo gol a partir de uma falta cobrada com o Juninho. O Vasco está voltando, a conseguir gols em lance de bola parada, só que ele está ainda com algumas dificuldades em transformar volume de jogo e a pressão que consegue ter numas boas chances. O que vocês acham disso? Olha só, ô Vinícius, eu acho o seguinte, que o Vasco está conseguindo fazer gols de falta ou em lance de bola parada porque tem um jogador, que é, digamos assim, especialista nisso, que é o Juninho, Agora, antigamente até o Vasco tinha alguns jogadores bons, batedores de falta, ou de escanteio, mas agora não. Agora o Vasco tem um que é muito bom, que é o Juninho. Ele está acima da média, inclusive até está acima da média do que a gente esperava para ele, porque ele está com 36 anos, a gente achava que ele só ia jogar um tempo. E e está vindo de um futebol que é muito menos exigente fisicamente do que o nosso, que é o Catar, onde só se treina à noite, por causa do calor excessivo, enfim. E o Vasco também é conhecido, esse time, por ser um time muito afobado, quando joga em casa, cria muitas chances e perde, enfim. E apesar de serem jogadores experientes, mas contra o Internacional, essa afobação não foi tão grande assim, não. Pelo menos eu achei. Principalmente a postura do Internacional. Eu achei que o Internacional estava... quando tentou a pressão, sentiu a ausência do Oscar no meio de campo. Estava suspenso? Acho que estava. Estava sim. Pois é, o Oscar é um grande jogador, realmente, uma grande revelação do São Paulo, e do futebol brasileiro, que o Internacional sentiu bastante falta dele mesmo nesse jogo. E o que nós estávamos comentando em off aqui é que o time do Internacional bastante violento, Bastante violento e a arbitragem um pouquinho tendenciosa para os colorados. Condescendente, O Internacional bateu à vontade. O jogador do Vasco batia, ele marcava a falta, mas cartão que era bom, só começou a sair depois do segundo gol do Vasco. O Guinha Azul teve uma hora, o Fagner deu uma entrada violenta, chegou a tomar cartão amarelo. Mas o Guinha Azul encarou o Fagner. O árbitro só separou. Também não é difícil encarar o Fagner, daquele tamaninho, até eu encaro. Pois é. O problema era encarar o Júnior Baiano. Lógico. O Dedé também, Mas a encarada do Guinha Azul, ele ter ido pra cima, ter discutido assim, eu acho que isso aí qualquer árbitro tem que dar cartão. Ele tem que pelo menos chegar e mostrar que viu, ele que não gostou. Ele já tinha amarelo, Ele já tinha amarelo. Não tinha amarelo? Não tinha. Era um amarelo pra... E teve um lance que o Guinha Azul deu uma butinada no jogador do Vasco, que o árbitro fez um gesto tipo maneira. Como se tivesse só meio que ajudando um pouquinho. Olha só, o árbitro não tem que fazer gesto de maneira para jogador, não. Ou dá cartão amarelo, que equivale a maneira, ou dá vermelho. Não, entendeu? Maneira eu digo quando ele já tem cartão amarelo. Aí é válido. Na próxima vai sair. Ele não tinha.
No caso, ele não tinha. Então, esse cartão, ele quis ser muito precavido, né? Ter muita precaução em dar os cartões, até para não querer expulsar de repente. Precavido até demais, né? No primeiro tempo, o Vasco fez bem a entrada do Bernardo no lugar do Diego Souza. O Diego Souza numa fase muito abaixo do esperado. Agora, quem também não está tendo muita inspiração é o Felipe. O Felipe, ele parece não estar muito inspirado. Será que ele se apagou com a volta do Juninho? Não, eu acho que é decadência que já estava acontecendo. Opa. Eu acho que não tem nada a ver com o Juninho, não. Ele tá, inclusive, nervoso com os erros dele. Ele erra um passe, ele vai e praticamente E se cobra muito. Só falta socar o gramado, de tanta irritação que ele tem quando ele erra um passe. O Vasco tendo deficiência também nas duas laterais, né? O Fagner não vai jogar, tomou terceiro cartão amarelo, não joga contra o Atlético Paranaense. E o Márcio Careca se machucou, fica um mês fora. E agora o que vai ser do Vasco, hein? Não tem o Alan que tá na Sub-20, Isso. o Fagner tá fora, o Márcio Careca tá fora, o Ramon foi negociado com o Corinthians. Como vai ser a vida do Vasco agora sem laterais? Improvisação ou divisão de base? O Max ele deve ser escalado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele é lateral direita, mas vai jogar na esquerda. Eu acho que o Alan ainda pode jogar a O partida Max na esquerda, não? O Max originalmente é lateral direita. Porque eu soube que o Vasco está negociando com o Gesley, um jogador novo do campeonato, revelação do campeonato gaúcho, mas o Rodrigo Caetano Não deu certeza, não. Não, ele desmentiu até. Não foi nem ele desmentiu, disse que não tem nenhuma negociação. Mas, como a gente sabe, né? Aonde a fumaça há fogo, então verdade. ficar de olho e aguardar. Agora, o Juninho com o Bernardo estão dando um diálogo bom. Tá dando liga nesse meio campo. Eu acho que pode... Juventude com a experiência. O Bernardo tem muito que aprender e pode melhorar muito como jogador com o Juninho ao lado. Com certeza. E eu acho que o Bernardo é um jogador de boa técnica, entendeu? E vai evoluir mesmo com o Juninho do lado, viu? Porque o Juninho é um jogador, enfim, indiscutivelmente de ótima técnica, né? Então, o Juninho tem paciência para ensinar, né, a técnica dele aos jogadores mais jovens. E o que vocês acharam, amigos da mesa, do Leandro Damião? Desempenho dele contra o Vasco. Apagadíssimo. Foi muito mal, mas eu acho que é porque o time do Inter foi mal. Exatamente. O time do Inter, ele não deu chute a gol. Ele dava pouquíssimos chutes a gol. Você não viu o Fernando Praz fazendo grandes defesas. Tirando a primeira, né, do jogo, que foi a entrada na área, até com o próprio Damião, que ele saiu na bola, de resto... Aos 19 do primeiro tempo. Aquilo ali acordou o Vasco foi pra cima no início. O Vasco tá tendo início, às vezes, de jogo muito lento. Tá numa lentidão. E início de primeiro tempo e início de segundo tempo. O Vasco demorou para entrar no segundo tempo também. Aí, quando o Inter teve essa chance, aí o Vasco acordou, foi para cima, conseguiu o gol na cobrança de escanteio, que a bola sobrou para o Éder Luiz, depois uma defesa parcial do goleiro Muriel. E aí, depois, não se viu mais o Inter. Aliás, se viu na parte violenta e também... E o Zé Roberto, hein? Vaiado e chamado de cachaceiro o jogo inteiro. Toda vez que pegava na bola, era um grito de cachaceiro e jogando muito mal. Mas realmente esse amor que a torcida do Vasco tem por ele é fascinante, né? É fascinante, é uma coisa de louco, assim. Adora ele, assim, pelo visto. Ainda mais a maneira como ele agiu, tão simpático com a torcida, né? Isso, e foi muito honesto, né? Ele falou que queria sair para ir pro Inter. Eu achei que a honestidade dele também foi muito boa. É verdade. Agora, com relação ao Vasco, negócio de contratação, eu acho que além de contratar 2 laterais, um ex-jogador do Internacional que está no Vasco agora, também já deve estar com a vaguinha ameaçada, hein? Deviam contratar um centroavante melhor do que o Alexandro. Na verdade, o Vasco adora um jogador ex-Inter, né? Alexandro, teve o Tite, teve o Ramon, tá sempre pegando alguém de lá do Inter. É verdade, filial gaúcha. Mas o que vocês acham, Alexandro? É limitado, né? Ele tem uma vontade, tem uma garra, tem cheiro de gol, faro de gol, mas falta um pouco de técnica, um pouco mais de habilidade. O Alexandro é limitado, sim. Seria um pouquinho melhor que o Elton, de repente, posso colocar assim. Era isso que eu ia falar. Falta mais técnica ao reserva dele do que ao Elton, né? Os dois são brigadores lá dentro da área e tal,
mas o Alexandro tem um pouquinho mais de técnica do que o Elton. E Bem pouca, por sinal. O que tá chamando a atenção do Alexandro é que ele... os dois, eu acho que o Alexandro leva um pouquinho de vantagem na briga. Eu acho que, por enquanto, ainda não tem a Mas o vaguinha Vasco dele não queria, ameaçada, não. na época, eu lembro bem, o Vasco não queria fazer extravagâncias, né? O Rodrigo Caetano tinha um teto, né, salarial, e foi o que o Vasco poderia ter realmente no momento. Não era um jogador de nível de seleção brasileira, mas foi o que o Vasco pôde comprar. Agora o Alexandre é engraçado, ele não sobe para cabecear, ele não corre direito, parece que ele só aparece de costas pro gol, às vezes até no meio de campo. Estão até dizendo que o Alexandre pode estar indo bem taticamente, porque só se for, porque realmente eu não vejo ele se destacando muito, não. O Alexandre é jogador de rolada para trás, aquele que o cara entra na linha de fundo, rola a bola para trás e ele só conclui, porque... Pivô. Exatamente, porque ele não, como você disse, ele não sobe para cabecear, é difícil você ver uma jogada que ele suba mesmo para disputar. Acontece, mas é bem difícil. E os gols assim, que eu lembro dele no Vasco foi sempre bola rolada para a área e ele concluiu. É verdade. Agora, o que pode acontecer é que muitos amigos aí vão discordar da minha opinião, mas isso é questão de treinamento. Já fizeram, já não deu certo já no início da experiência que o Ricardo Gomes tentou fazer, mas eu acho que de repente pode tentar forçar mais uma vez, pode tentar treinar isso, que é o Diego Souza lá na frente. Não, eu acho que não. Eu acho que o Diego Souza, assim, quando ele tá na fase boa, ele é melhor para troca de passe, Concordo. para jogar numa linha de 4. Mas por essa deficiência de um grande nome, o Vasco não vai comprar agora um grande nome na frente. Eu acho que o Diego Souza pode ser melhor que o Alexandre. Não que ele seja o ideal, não que ele seja o grande jogador na frente, mas ele pode fazer uma adaptação ali para ele tentar aí fazer essa experiência. Se vocês fossem um dirigente vascaíno, tivessem à frente das negociações, vocês colocariam o Diego Souza como moeda de troca para trazer um grande nome? Olha, eu acho que não, porque ele foi contratado agora há pouco. Olha, só nesse caso, porque se ele já tivesse há 2 anos no Vasco, eu já pensaria muito bem em colocá-lo, para trazer um nome que seja melhor que ele, sim. Eu acho que, como ele é recém-contratado, eu acho que ainda não pode ser considerado moeda de troca. Tem que Com dar certeza. algum tempo de chance para ele. Tá certo. Eu às vezes penso que o Diego Souza não vai render mais do que ele tá rendendo agora no Vasco. Não, uma proposta interessante, de repente, porque é a deficiência, um camisa 9. O problema da seleção brasileira está acontecendo com o Vasco, né? Não tem aquele com qualidade. Se trocasse o Leandro Damião, encaixaria bem no Vasco da Gama, por exemplo. Ah, claro. Muitos times iam querer... Com certeza. Muitos times iam querer trocar um bom jogador pelo Diego Souza e mais algum dinheirinho. Acho que não ficaria ruim, não. Nem pro Vasco, nem pro time que negociasse com o Vasco. É verdade. Pode ser, talvez, uma moeda de troca, mas eu ainda daria um tempo para ele. Acho que, principalmente pelo investimento Alto que se fez. Tá certo. Vamos falar agora? Recado final do Vasco da Gama. O Rodrigo Caetano, você quer pensar o planejamento para a Libertadores. Planeja logo contratações de qualidade, porque tá precisando de lateral, 2 laterais, um centroavante que se imponha mais do que o Alexandre e seja mais convincente do que o Elton. Porque em 2012 o time tem que chegar tinindo na Libertadores, né? Saudações aos vascaínos. Fala, Fernando, seu recado final. Bom, olha, Vinícius, eu vou discordar até um pouquinho de você no meu recado final, porque o Vasco já está começando a planejar a Libertadores, né? Porque já trouxe aí o Renato Silva, né? Já está até pensando aí em contratar lateral, enfim, eu acho que o Vasco está começando a caminhar e começando a caminhar pelo lugar certo, né? Por algumas contratações pontuais, que eu acho que é isso que o Vasco está precisando, de contratações pontuais. Algumas para compor elenco e outras para ser titular, inclusive. Tá certo. Bruno, seu recado final do Vasco da Gama. Meu recado final do Vasco vai para as partidas as 3 próximas partidas do Vasco no Brasileiro, que é obrigatoriamente 9 pontos na conta do Vasco. Jogar com o Atlético Paranaense em São Januário é barbada. O Vasco tem que ganhar. O Atlético Mineiro na Arena do Jacaré
O Flamengo conseguiu, por que o Vasco não vai conseguir ganhar lá? América Mineiro? Não, Atlético. Não, Atlético O Atlético Mineiro. foi aqui no Engenhão. Foi aqui no Flamengo foi Engenhão. aqui no Engenhão. Não, mas eu digo assim, o Flamengo conseguiu ganhar do Atlético, por que o Vasco não vai conseguir ganhar do Atlético? Ah, mas o jogo é lá, né, meu amigo? É O jogo bem lá, diferente. mas o Inter fez 4. Pois é. Então, e Bahia e São Januário. Eu acho que o Vasco tem muita chance mesmo. O certo seria o Vasco ganhar os 9 pontos desses 3 jogos. Mas esse jogo do Bahia é perigoso. Muito. O Fluminense perdeu por 1-0 jogando aqui, hein? Jogando mal, né? É verdade. Jogando mal. Tá certo. O meu recado final vai para o projeto Libertadores 2012. Claro que tem que pensar em contratações, mas muitas peças precisam permanecer em São Januário para montar o elenco, para montar um time que vai começar a ter uma cara de Libertadores, um projeto de Libertadores da América, já que não acredito que o Vasco vá correr risco de rebaixamento nesse campeonato, mesmo que não ganhe o título. O Vasco ainda pode brigar até pelo título brasileiro, tem time aí para isso. Com dificuldade, mas pode sim. O Carlos Alberto, será que ele volta para jogar Libertadores? Não. Ele não pode ser a tal moeda de troca que eu tava falando? Talvez. Mas quem Possa ser aceitaria um mais- jogador problemático? Algum time com dirigente maluco, né? Só pode ser. O René Simões tá Ontem. dando um jeito no psicólogo. Até a página 2. Daqui a pouquinho tem a primeira rixa com o Ricardinho, aí os dois não se bicam mais. Bem, se é que vai ser com o Ricardinho, né? Não vai ser com o Jobson, com o próprio Carlos Aí, Alberto. Bruno, pensando na sua na sua ideia, né? Pegaria o Jobson e daria o Diego Souza pro Bahia? Poderia ser uma boa. Por que Bem. não? O problema é só se ele vai ser punido ou não, né? A gente É. tem que esperar. Na minha opinião, o Jobson é melhor que o Alexandro. Eu também acho. Eu Infinitamente. também. Pra mim é infinitamente melhor. Porém, o problema é o seguinte, né? Carlos Alberto e Diego Souza juntos, né? Esse é o mal. Isso aí não vai ser legal não, hein? Tá certo. E você, quer embalar no mercado profissional, no mercado de trabalho? Então venha fazer o ensino superior na Unicarioca, Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro, Projeto 3 Rios. Formação de verdade, Unicarioca. Ensino superior de qualidade para você.